Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma, ou pelo menos despertar sua mente de um sono profundo que dura milênios. Você realmente escolheu clicar neste vídeo? Você, em seu pleno e suposto livre-arbítrio, decidiu que este era o momento exato para absorver esta mensagem? Ou será que o que você chama de acaso é, na verdade, a mais perfeita e invisível das armadilhas? Um mecanismo inevitável, orquestrado por forças que você nem sequer consegue nomear, mas que Todt Cehuti, o mestre da sabedoria, mapeou com precisão cirúrgica. A maioria das pessoas vive e morre na ilusão do controle, acreditando que são os mestres de um destino que, na realidade, está sendo desenhado por um pincel que elas nem sequer seguram. Se você está passando por dificuldades, cuidado. Se sente o vazio inexplicável, a sensação de que falta uma peça no quebra-cabeça da sua vida, ou se carrega um peso que parece impossível de suportar, isso não é azar, não é punição divina, é um sinal. É o seu subconsciente, a porção da sua mente conectada à mente universal, vibrando em uma frequência de busca desesperada, tentando romper o véu da ignorância. O que vou te revelar agora, a imensa maioria da humanidade ignora, e essa ignorância é o alicerce de todo o seu sofrimento. Eles tropeçam em suas vidas, culpando o externo, sem jamais perceber que estão presos na própria teia mental que teceram dia após dia, pensamento após pensamento. O que Todt nos ensina não é uma religião, mas uma ciência da alma. Ele nos diz que o universo não é uma coleção de objetos vagando no espaço, mas sim uma criação mental, um pensamento da mente do todo. Se tudo é mente, meu filho, então o acaso não existe. O que chamamos de coincidência é apenas o nome dado por mentes preguiçosas para a lei que elas se recusam a estudar e compreender. O fato de você estar aqui, neste exato momento, ouvindo minha voz, não é uma casualidade, mas sim o ponto de encontro perfeito entre a sua vibração de necessidade e a vibração desta revelação. Você está cansada de lutar e parece que nada muda? Eu te entendo. Você se sente sozinha, abandonada, como se ninguém compreendesse a profundidade do seu fardo? Isso acontece porque você está operando na frequência da fragmentação, na ilusão de que está separada do todo. Todt nos convida a inverter essa perspectiva. A dor que você sente é o grito da sua mente pedindo alívio, e o alívio só virá quando você aceitar a verdade absoluta do mentalismo. Se você não ouvir esta mensagem até o final, se você permitir que a distração externa ou o ruído da sua própria mente inferior te roubem este momento, você pode perder a chance de mudar seu destino, de transmutar o chumbo da sua angústia no ouro da sua gnose. Este vídeo chegou para você neste exato momento por um motivo, e este motivo é a lei em ação. Fica aqui comigo porque o que eu vou falar a seguir é a chave que destranca a prisão da sua própria percepção. Se você sentiu o chamado, se a sua alma reconheceu essa verdade profunda, eu te convido agora a selar este pacto silencioso de busca pelo conhecimento. Escreva "Eu sou a mente" nos comentários e siga em frente. O princípio do mentalismo, que Todt nos legou em seus ensinamentos imortais, é o primeiro e mais fundamental pilar de toda a existência. E é a única explicação real para o porquê de você ter sido atraído para esta mensagem hoje. O acaso, na perspectiva hermética, é apenas um termo que usamos para descrever a ignorância das leis que regem a manifestação. Quando olhamos para um evento e o rotulamos como sorte ou azar, estamos admitindo nossa incapacidade de rastrear as cadeias de causa e efeito que se originam na dimensão mais sutil, a mente do todo. E se o todo é mente, isso significa que você, meu querido A, não é um mero corpo físico, mas sim um centro de consciência aninhado na mente universal. O seu sofrimento, a sua alegria,
o seu medo, o seu desejo, tudo isso não são apenas estados emocionais, são ondas vibracionais, pensamentos manifestos dentro desse vasto oceano de consciência. Por que você se sente estagnado? Por que parece que não importa o quanto você lute, o ciclo de dificuldades se repete incessantemente? Thoth diria que você está aprisionado na roda de Ísis, girando eternamente, sem jamais ver a face da verdade. Você está preso porque a sua vibração, o seu estado mental predominante, está em perfeita ressonância com a experiência que você deseja evitar. A lei da correspondência, o segundo grande princípio, estabelece que como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. Se o caos e a carência dominam o seu mundo interno, o seu mundo externo será um espelho fiel, um reflexo implacável dessa desordem. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é, e o que você é o que você pensa, incessantemente no silêncio da sua alma. Pense na metáfora da vibração, o terceiro pilar ensinado pelo mestre. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O pensamento é uma forma de energia vibratória. Quando você nutre a dúvida, a escassez ou a sensação de que não é bom o suficiente, você está emitindo uma frequência específica para o cosmos. E o cosmos, que é a mente do todo, não julga. Ele apenas responde com exatidão matemática. Ele envia de volta experiências, pessoas e circunstâncias que vibram na mesma sintonia. Se você chegou até aqui, é porque em algum nível profundo, em alguma camada do seu ser que a sua consciência superficial ainda não alcançou, você estava buscando a chave da transmutação. Você estava clamando por uma frequência mais alta. Existe uma armadilha espiritual sutil que destrói famílias e carreiras, e ela se chama inércia mental. Thoth nos adverte sobre a dificuldade de transmutar um estado mental em outro. É muito mais fácil para a mente continuar no ciclo da dor e da vitimização, pois isso exige menos energia do que a criação de um novo estado de ser. O sofrimento para muitos torna-se uma zona de conforto perigosa, um padrão vibracional familiar, mesmo que destrutivo. E se você não quebrar essa inércia hoje e agora, a sua vida continuará sendo uma repetição exata do ontem, porque a lei da vibração não pode ser burlada. A sua presença aqui não é o fim da jornada, mas o ponto de inflexão, o momento em que a mente desperta, encontra o conhecimento oculto que estava esperando por ela. O verdadeiro poder, segundo Thoth, não reside em mudar o mundo externo, o que é impossível, já que ele é apenas a sombra da sua mente, mas sim em mudar a mente. A transmutação mental é a arte de mudar as polaridades, de transformar o medo em coragem, a ignorância em gnose, a escassez em abundância. E essa transmutação só é possível porque todos os estados são apenas diferentes graus da mesma coisa. O ódio e o amor são diferentes graus da emoção. O frio e o calor são diferentes graus de temperatura. Se você está vivendo no polo da falta, a chave não é lutar contra a falta, mas sim se mover mentalmente para o polo da plenitude. Isso exige disciplina, exige a aplicação consciente da vontade e exige que você pare de se identificar com o caos externo. A verdadeira identidade do ser humano, ensina Thoth, está oculta sob 7 véus de ilusão. O primeiro véu é o corpo físico, o segundo é o emocional, o terceiro é o mental inferior. A maioria da humanidade nunca sequer penetra o quarto véu. Eles vivem e morrem identificados com o que lhes acontece, acreditando que a sua história de sofrimento é quem eles realmente são. Mas você, que chegou até este limiar, está sendo convidado a rasgar esses véus. Você não é a sua dor, você não é a sua dívida, você não é a traição que sofreu. Essas são apenas manifestações temporárias, hologramas criados pela sua vibração desregulada. A sua essência é a mente, imutável e eterna, uma centelha do todo.
Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção, isso pode ser um aviso do céu, ou melhor, um clamor da sua própria essência. A sensação de ausência é, paradoxalmente, a evidência de uma presença maior que está tentando se manifestar através de você. Tote nos ensina que a natureza abomina o vácuo. Se você sente um vazio, é porque a sua mente ainda não preencheu esse espaço com a consciência da verdade. Você está em um estado de espera, um portal aberto para que a lei da vibração traga algo para preencher essa lacuna. Se você não preenchê-la com propósito e gnose, o universo preencherá com o padrão vibracional que você está emitindo no subconsciente. Medo, ansiedade e a eterna repetição de problemas não resolvidos. Pense na história do sábio. O sábio não tenta controlar os ventos do destino. Ele ajusta as velas do seu barco mental. Ele sabe que a tempestade externa é inevitável, pois vivemos no plano da dualidade, onde tudo é polaridade e ritmo. Mas internamente ele mantém a calma, o centro imutável, porque ele entende que a mente é a única realidade. Você, meu amigo, passou anos lutando contra a maré, tentando empurrar o rio para cima. Thoth diz: pare de lutar contra a sombra, mude a luz. Mude o pensamento mestre que governa o seu ser, e a sombra externa será forçada a se reajustar. O que eu vou te contar agora mudou completamente minha forma de ver a fé e a vida. A Bíblia hermética, que são os textos de Thoth, não fala de milagres no sentido popular. Fala de transmutação, de uma aplicação rigorosa das leis. O que parece milagre para o ignorante é apenas a lei da causa e efeito sendo aplicada por um mestre que conhece as forças envolvidas. Se você deseja que a sincronicidade, que o acaso positivo, comece a atuar em sua vida, você precisa parar de vibrar no polo da reclamação e começar a vibrar no polo da gratidão e da certeza, não da esperança vaga, mas da certeza gnóstica, aquela que sabe que a realidade é maleável, pois é mental. Se essa revelação te tocou, se ela acendeu uma chama de reconhecimento no seu peito, escreva "A Lei em Ação" nos comentários. Continuando nossa jornada pelos ensinamentos de Thoth Jehuti, precisamos mergulhar na profundidade do princípio do ritmo. É aqui que a maioria das pessoas falha, e é por isso que elas vivem presas na montanha-russa emocional da vida. Thoth nos ensina que tudo flui para fora e para dentro, tudo tem suas marés, todas as coisas sobem e descem. O pêndulo da vida está sempre em movimento. Se hoje você está no ápice da felicidade e da prosperidade, amanhã o pêndulo, pela lei eterna, começará a retornar ao outro extremo, o da carência e da tristeza. O ignorante é arrastado por essa maré. Ele se exalta na subida e se desespera na descida. Ele é vítima do ritmo. Mas o mestre, aquele que compreendeu a sabedoria de Thoth, não tenta parar o pêndulo, pois isso é impossível. O mestre aprende a neutralizar. E como se neutraliza o ritmo? Pela aplicação consciente do princípio da polaridade, através da vontade. Quando o pêndulo da tristeza começa a se mover em sua direção, o mestre invoca um estado mental oposto, de alegria ou de serenidade, e se aninha mentalmente nesse polo oposto. Ele se eleva acima do movimento do pêndulo, não pela força física, mas pela força mental, pela certeza de que ele não é o pêndulo, mas sim a consciência que observa o pêndulo. É por isso que você está aqui hoje. Sua alma, cansada de ser joguete do ritmo, está buscando essa neutralização. Pense nas suas noites insones, nas preocupações que parecem não ter fim. Isso é o ritmo em ação, o pêndulo se movendo para o polo do medo. Thoth nos diria: o que você teme é apenas a metade da verdade. O medo é a ausência de fé, assim como a escuridão é a ausência de luz. Você não pode lutar contra a escuridão,
Você deve acender a luz, e a luz, na ciência hermética, é o conhecimento, a gnose. Quando você compreende que o medo é apenas um estado temporário, que ele está destinado a retornar ao seu oposto, a coragem ou a serenidade, você se recusa a dar-lhe morada permanente em sua mente. Isso é transmutação. Isso é o que difere o mestre do escravo mental. O que eu vou te revelar agora, menos de 1% da população entende, e é o segredo por trás da manifestação rápida. Thoth ensinou o princípio da geração que se manifesta em tudo como masculino e feminino. Não se trata apenas de sexo, mas de forças. A força masculina é a vontade, a ação, a projeção. A força feminina é a recepção, a imaginação, a gestação. Para manifestar o que você busca, para que o acaso se curve à sua vontade, você precisa unir essas duas forças dentro de si. A vontade masculina projeta o desejo no éter da mente universal, e a imaginação feminina o nutre e o gesta até que ele possa nascer na realidade física. Muitas pessoas pecam no excesso de força masculina. Elas agem, lutam, trabalham, mas sem imaginação clara, sem a gestação mental correta. Elas são como um fazendeiro que lança sementes em terra estéril. Outras pecam no excesso de feminino. Elas sonham, visualizam, mas nunca aplicam a vontade para projetar a energia e tomar as ações necessárias. Thoth nos diz: a manifestação é o casamento sagrado dessas duas forças dentro da sua mente. Você chegou até aqui porque inconscientemente está buscando o equilíbrio, a união interna, que é a verdadeira chave para a criação. Se você já pensou em desistir de tudo, esse vídeo chegou na hora certa. Thoth sabia que a mente humana é preguiçosa e busca a inércia. É por isso que o caminho da gnose é estreito e poucos o encontram. O desânimo, a sensação de que é melhor parar, é a voz do seu eu inferior. Aquele que prefere a segurança da miséria conhecida ao risco da felicidade desconhecida. Você precisa usar a vontade, a força masculina, para silenciar essa voz. O verdadeiro poder de Thoth não é magia de palco, mas a disciplina inabalável da mente. Ele não te dá peixes, ele te ensina a pescar no oceano da consciência. Pense agora na sua maior dor. A traição que você sofreu, a perda que te dilacerou, a doença que te enfraqueceu. Thoth nos diria que essa experiência, por mais terrível que seja, não é o seu inimigo, mas sim o seu maior professor. A dor é o material bruto, o chumbo, que você deve transmutar. Ela é a manifestação mais intensa da polaridade e, portanto, contém em si a semente do seu oposto. A intensidade da sua dor é igual à intensidade da sua capacidade de gnose e transformação. Quem não sofre profundamente, raramente busca a profundidade da verdade. O acaso de você ter sofrido essa dor te preparou para o acaso de você encontrar esta sabedoria hoje. Temos que falar sobre o princípio da causa e efeito, que é implacável e absoluto. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. O que você plantou em vidas passadas, ou até mesmo no seu passado recente, está frutificando agora. Mas Thoth não nos deixa presos ao fatalismo. Ele nos diz que o mestre, embora reconheça as causas do passado, se torna uma nova causa. O ignorante é o efeito dos outros. O mestre é a causa de si mesmo. Você pode não ter controle sobre o que aconteceu ontem, mas tem controle absoluto sobre a causa que você está plantando neste momento presente, através do seu estado mental. Você é a causa, meu filho. E essa é a chave da sua presença aqui. Seu eu superior, a porção de você que vibra na frequência do todo, plantou a causa de despertar. E o efeito dessa causa é você agora, absorvendo estas palavras. Não foi o algoritmo, não foi o destino cego. Foi a sua mente, a verdadeira mente, orquestrando a sincronicidade perfeita para te tirar do labirinto da ilusão.
Este é o momento de reconhecer que o controle não está lá fora, mas sim na sua capacidade de escolher o polo mental em que você irá vibrar. Se você está pronto para se tornar a causa e não o efeito, escreva "Eu sou causa" nos comentários. Aprofundando a compreensão sobre a mente, Todd nos alertava que o maior obstáculo para a transmutação não é o mundo, mas a própria mente inferior, a mente do desejo e do ego, que ele chamava de mente fragmentada. Esta mente é o campo de batalha, onde o princípio do ritmo te arrasta para baixo e onde o princípio da polaridade te mantém preso na dualidade. Ela é a responsável pela sensação de que você está lutando contra si mesmo, de que você se sabota no momento exato em que a vitória está próxima. Essa fragmentação é a raiz de toda a ansiedade e do vazio que sentimos. A mente inferior vive no passado, culpa e arrependimento, ou no futuro, medo e ansiedade, e raramente reside no agora, que é o único ponto onde a criação real acontece. Todd ensinou que o mestre precisa dominar o seu centro de tempo. Se você não domina o seu centro de tempo, você vive no efeito do tempo e não na causa do tempo. O fato de você ter sido atraído para esta mensagem é um chamado urgente para que você ancore sua consciência no presente, onde reside a sua força criativa. O princípio do gênero, o masculino e o feminino que discutimos, também se aplica à mente. A mente masculina, intelecto, razão, vontade, precisa guiar, mas a mente feminina, emoção, subconsciente, imaginação, precisa receber e gerar. Se a sua mente racional está constantemente criticando e duvidando, excesso de masculino, ela destrói a semente plantada pela sua imaginação. Se você apenas sonha sem direção, excesso de feminino, o sonho se dispersa no éter. O mestre, seguindo Todd, é o alquimista que funde a vontade e a imaginação no cadinho do coração, criando a realidade com precisão e amor. Pense nos seus padrões de fracasso. Por que você repete os mesmos erros? Por que atrai o mesmo tipo de relacionamento destrutivo? Ou por que o dinheiro escorre pelos seus dedos? Todd diria que esses são os registros akáshicos da sua mente em ação. Você está operando a partir de uma memória de carência, ou uma memória de abandono que está gravada profundamente no seu subconsciente. O acaso de você encontrar este vídeo hoje é a sua mente superior te dando a ferramenta para reescrever esses registros. Você precisa transmutar a memória da escassez na memória da suficiência. O sofrimento visto por Todd é o resultado direto da identificação com a forma e não com a essência. Você se identifica com o seu nome, seu trabalho, sua conta bancária, seu corpo doente. Quando essas formas se alteram ou desaparecem, você sofre, porque acredita que perdeu a si mesmo. Mas o que o mestre nos ensina é que a verdadeira identidade é o observador silencioso, a consciência que está por trás de todos esses fenômenos mutáveis. Você é o olho de Horus, o que vê e não o que é visto. E a sincronicidade, o tema central de estarmos aqui, é a prova de que a mente do todo está sempre respondendo. O universo não está esperando você decidir. Ele está respondendo ao que você já decidiu subconscientemente. Se você está aqui, é porque em algum momento, no profundo silêncio da sua alma, você gritou por uma verdade maior. E o universo, pela lei da correspondência, atendeu. Este não é um vídeo. É um portal vibracional que se abriu para você e a sua passagem depende apenas da sua capacidade de absorver a gnose e aplicá-la. Imagine o seu corpo como um templo e a sua mente como o sacerdote que opera dentro dele. Se o sacerdote está confuso, o templo entra em ruínas. A doença, o desequilíbrio, a depressão, tudo isso são manifestações da mente desgovernada, do sacerdote
que se esqueceu de sua função divina. Toth nos ensina a arte da concentração mental, que é a capacidade de focar a vontade em um ponto, ignorando o caos externo e interno. Sem concentração, a mente é uma borboleta, voando de flor em flor, sem jamais extrair o néctar da sabedoria. Se você está sentindo que a sua vida está girando fora de controle, saiba que essa sensação é uma ilusão criada pela sua falta de foco mental. O controle só é restaurado quando você se torna o observador, o centro imutável, e não o objeto observado. Você precisa criar um novo eixo de polaridade em sua vida. Onde antes havia o medo, agora deve haver a vontade de conhecer. Onde havia a carência, agora deve haver a imagem mental da plenitude. Esta é a alquimia da alma. E o que a maioria das pessoas faz de errado ao tentar aplicar esses princípios? Elas tentam mudar o efeito sem mudar a causa. Elas fazem rituais, rezam, pedem, mas no fundo, a sua vibração central, o seu pensamento mestre, ainda é de carência e indignidade. Toth seria implacável. O universo não ouve suas palavras. Ele ouve sua frequência. Você pode dizer, eu sou rico, 10.000 vezes, mas se a sua mente inferior vibra na frequência da dívida, a lei da correspondência trará mais dívidas. A transmutação é um trabalho interno, de realinhamento vibracional profundo. O seu encontro com esta mensagem hoje é o seu momento de responsabilização cósmica. O conhecimento, na tradição de Toth, não é apenas informação, é energia. E uma vez que você entra em contato com essa energia, você é eternamente responsável pelo que fará com ela. Não há mais desculpas de ignorância. Se você voltar a operar no modo de vítima, você estará fazendo isso conscientemente, sabendo que está violando as leis universais. Você pode estar pensando, isso é difícil demais, eu não consigo controlar todos os meus pensamentos. E Toth te responderia, você não precisa controlar todos os seus pensamentos. Você precisa controlar o seu pensamento mestre, o tom emocional que domina o seu ser. Se o seu tom é de paz e confiança, os pensamentos errantes serão apenas ruídos passageiros. Se o seu tom é de ansiedade e luta, até os pensamentos positivos serão subvertidos. É o estado de ser que importa. Pense no símbolo da serpente que morde a própria cauda, o Ouroboros. Ele representa o ciclo eterno do ritmo e da recorrência. Você está preso nesse ciclo até que a sua consciência se eleve acima da roda. Toth te oferece a escada da gnose. A primeira lição dessa escada é: o universo é mental. A segunda, a sua vida é a manifestação exata do estado da sua mente. A terceira, você tem o poder de transmutar. Se você está pronto para aceitar o desafio de se tornar o mestre da sua mente, escreva, eu aceito a gnose, nos comentários. O mergulho nos ensinamentos de Toth Jehuti, o 3 vezes grande, revela que a nossa luta diária contra as circunstâncias externas é uma batalha perdida desde o início, pois estamos atacando a sombra em vez da fonte de luz. O mundo que vemos é apenas o reflexo trêmulo de uma realidade interior que insiste em se manifestar. O que é o medo, senão a imaginação mal utilizada? É a mente feminina, a parte gestacional, sendo fertilizada por sementes de desastre plantadas pela mente racional, que está focada apenas nos potenciais negativos. Toth nos instrui a reverter essa polaridade. Fertilize a imaginação com a semente da certeza, da realização, do estado final desejado. Você que está carregando um peso que parece impossível, que vive na sensação de que está sempre à beira do colapso, precisa entender a lei da compensação, intrinsecamente ligada ao ritmo. A natureza não permite extremos sem que haja um retorno compensatório. Se você se permite mergulhar profundamente na vitimização e no desespero,
O pêndulo terá que se mover com igual força para o polo oposto, mas esse movimento só se manifesta se você aplicar a vontade. O sofrimento, portanto, tem um propósito. Ele é a pressão que, se aplicada corretamente, transforma o carvão da sua ignorância no diamante da sua iluminação. Não despreze a sua dor. Use-a como combustível para a transmutação. A ausência de propósito é, para Thoth, o maior crime que a mente pode cometer contra si mesma. Quando você não tem um objetivo claro e vibracionalmente elevado, você se torna um barco à deriva no oceano do princípio do ritmo. A inércia te leva para onde as correntes do coletivo querem te levar. O acaso, nesse contexto, é apenas a manifestação da vontade alheia ou do inconsciente coletivo sobre a sua vida. O mestre, pelo contrário, traça sua rota mentalmente, projeta a imagem do seu destino e usa a vontade como leme. O fato de você estar aqui hoje é a sua mente, cansada da deriva, buscando um novo farol de propósito. Muitas vezes, a razão pela qual o dinheiro não entra ou o relacionamento não floresce está no princípio da correspondência agindo no nível da autovalorização. Se internamente, no silêncio da sua mente, você vibra na frequência da indignidade de que eu não mereço, o universo é forçado a concordar. Ele reflete o seu sentimento mais profundo. A pobreza e a carência externa são a correspondência exata da pobreza de espírito ou da carência de autovalorização interna. A transmutação, neste caso, começa com a reescrita do diálogo interno, transformando a autocrítica em autocompaixão e a dúvida em certeza de merecimento. O que é o tempo na visão de Thoth? Uma das maiores ilusões do plano físico, uma ferramenta que permite a manifestação gradual da causa no efeito. O ignorante é escravo do tempo, vive correndo, vive atrasado, vive preso ao relógio. O mestre sabe que o tempo é maleável e que no plano mental tudo já é. Quando você consegue ancorar a sua mente no estado de já realizado, o estado final, você acelera a manifestação. O tempo se curva à sua vontade porque você está operando a partir do centro, do agora eterno, e não da periferia do passado e do futuro. Pense na metáfora da semente. A semente já contém em si a árvore completa, com todos os seus frutos. Ela precisa apenas das condições ideais, terra, água, luz, para que a lei da geração e do ritmo a façam manifestar. Sua mente, meu querido A, é a semente. O seu pensamento mestre é a informação contida nela. O seu ambiente mental, emocional e subconsciente são a terra e a água. Se a terra está cheia de ervas daninhas, medos e dúvidas, a semente da sua prosperidade nunca vingará. O seu trabalho, trazido pela sincronicidade de Thoth hoje, é limpar o jardim da sua mente. E aqui reside a grande ironia da busca espiritual. As pessoas buscam Deus fora de si, da sua mente. E aqui reside a grande ironia da busca espiritual. As pessoas buscam Deus fora de si, em altares de pedra fria e rituais vazios, clamando por socorro em um universo que já as constituiu como co-criadoras, como fragmentos da própria mente cósmica. O todo, segundo Thoth Jerut, é mente, e o universo é uma criação mental, meu filho, minha filha. Você está procurando a chave de ouro na rua escura, quando ela sempre esteve guardada no bolso interno da sua própria armadura. A dor que você sente, o vazio inexplicável que consome suas noites, é a sua própria mente clamando por reconhecimento, implorando para que você pare de se ver como vítima de um destino cego e assuma, de uma vez por todas, a posição de arquiteto da sua realidade. A verdadeira igreja, o verdadeiro templo, não está construído em tijolos, mas nas câmaras secretas do seu próprio crânio, onde a glândula pineal aguarda, silenciosa e esquecida, a sua ativação consciente. Aquele que ignora a lei do mentalismo vive na prisão da ilusão externa.
sempre à mercê dos ventos da opinião e do medo, incapaz de perceber que o mundo lá fora é apenas o reflexo distorcido da tela que ele carrega por dentro. É preciso compreender, com uma dor que rasga a alma e a cura ao mesmo tempo, que o sofrimento não é uma punição divina, mas a manifestação inexorável da ignorância sobre a lei da polaridade e do ritmo. Toth nos ensinou que tudo é duplo, tudo tem polos, e que os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. O seu desespero de hoje é apenas a face oculta da sua alegria potencial de amanhã. O que diferencia o mestre do leigo é a forma como ele lida com o pêndulo. O ignorante, quando atinge o ápice da felicidade, se agarra a ela com medo, sabendo que o balanço virá, e quando a sombra da tristeza chega, ele se desespera e resiste à queda. Essa resistência ao ritmo natural da vida é o que gera o caos da vida moderna, o ciclo vicioso de euforia e depressão, de controle e descontrole. O mestre, pelo contrário, não resiste ao balanço, mas o utiliza. Ele polariza. Ele entende que mesmo no ponto mais baixo da dor, a semente da ascensão já está plantada e usa a força da própria corrente para nadar em direção ao polo desejado, mantendo a mente firme na frequência da vontade, sem se deixar arrastar pela maré baixa das emoções reativas. Muitos de vocês que me ouvem agora sentem-se presos em um ciclo de repetição, como se estivessem condenados a reviver os mesmos erros, as mesmas traições, as mesmas perdas financeiras, ano após ano. Essa sensação de aprisionamento não é má sorte, meu querido. É a lei da causa e efeito em pleno funcionamento, sem a intervenção consciente da sua vontade superior. Não se iluda com a ideia de que o seu infortúnio é obra do destino cego ou da maldade alheia. Toth foi claro. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. O que você chama de azar, de traição, de doença inesperada, é apenas o fruto maduro e por vezes amargo de sementes que você plantou em algum ponto do seu passado mental ou emocional, muitas vezes inconscientemente. O seu mundo exterior é um espelho implacável do seu jardim interior. O que você está colhendo hoje foi semeado ontem no campo da sua mente. E a única maneira de quebrar esse ciclo é subir, através do mentalismo e da vontade, acima do plano comum de causa e efeito, transformando-se de peça movida no tabuleiro da vida para mestre, que move as peças. A grande maioria das pessoas vive na escuridão da ignorância, porque confunde o conhecimento superficial com a sabedoria profunda. Elas leem um livro, assistem a um vídeo, repetem um mantra e acreditam que isso é o suficiente para mudar a vida, mas continuam agindo, vibrando e sentindo na mesma frequência de antes. A lei da vibração ensina que nada está parado. Tudo se move, tudo vibra, mas o segredo não é apenas saber que você vibra, é saber como controlar a taxa dessa vibração. A doença, o fracasso, a tristeza são apenas nomes que damos a taxas de vibração mais baixas. A saúde, a prosperidade, a alegria são taxas de vibração mais altas. E a chave para transmutar uma na outra é a vontade, a atenção focada, o poder de Toth em nós. Quando você se permite mergulhar na lama do ressentimento ou na areia movediça do medo, você está, por escolha, abaixando sua frequência e atraindo mais da mesma lama e areia. A transmutação mental, a alquimia interior, é o processo de pegar o chumbo da sua dor e transformá-lo no ouro da sabedoria, elevando a taxa vibratória da sua mente até que a realidade exterior não tenha outra escolha senão se alinhar à sua nova frequência. Você que me escuta está carregando pesos que não são seus, vivendo vidas que não foram escolhidas por sua alma, mas impostas pelo medo da rejeição ou pela busca desesperada por aceitação social. Isso é o oposto da lei da correspondência. Toth nos diz: como é em cima, é embaixo.
Como é embaixo, é em cima. Se o seu mundo interior está repleto de conflitos, de vozes de crítica e de julgamentos não resolvidos, o seu mundo exterior será o palco caótico onde esses dramas internos serão encenados. Você atrai exatamente o espelho que precisa para ver as feridas que se recusa a curar. Aquele marido infiel, aquela dívida inesperada, aquele chefe tirano, muitas vezes não são seus algozes, mas sim mensageiros, espelhos dolorosos que o universo utiliza para gritar a verdade que você não quer escutar sobre si mesmo. A falta de amor próprio, a ausência de limites, a crença profunda de que você não merece a paz. A libertação começa quando você para de lutar contra o espelho e começa a mudar a imagem que está sendo refletida, ou seja, a sua mente. A ignorância dos ensinamentos de Thoth gera escravidão, e a escravidão mais terrível é a do próprio pensamento. As pessoas passam a vida tentando controlar eventos externos, a economia, o humor do vizinho, a lealdade do parceiro, quando deveriam estar focando todas as suas forças no único território que lhes foi dado para governar: a sua mente. O mestre sabe que se ele controla o mental, ele controla o causal. Se ele controla a causa, o efeito é inevitável e favorável. Mas a maioria vive na loucura de tentar corrigir o efeito sem jamais tocar na causa. É como tentar secar o chão da casa sem fechar a torneira que está vazando. Você vive enxugando lágrimas, apagando incêndios, remendando relacionamentos, mas a fonte do vazamento, o pensamento descontrolado, a vibração baixa, o medo crônico, continua aberta, jorrando caos sobre a sua existência. Thoth, em sua infinita sabedoria, nos alertou que o verdadeiro poder não está em manipular o mundo, mas em disciplinar o eu. E para aqueles que sentem que a vida perdeu o sabor, que a paixão se foi, que a criatividade secou, é preciso olhar para a lei do gênero, a última das 7 leis herméticas, mas não a menos importante. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. Tudo tem seu gênero. O mentalismo, a vontade, a ação é o aspecto masculino. O amor, a emoção, a receptividade é o aspecto feminino. A plenitude na vida, a manifestação de um propósito real, só acontece quando há a união sagrada, o equilíbrio perfeito entre essas duas forças dentro de você. O desequilíbrio se manifesta como frustração. Muita ação sem receptividade leva ao esgotamento, ao ativismo vazio. Muita receptividade sem ação leva à passividade, à espera infrutífera. Você precisa ser a semente, feminino receptivo, que absorve a nutrição do universo, e também o arado, masculino, ativo, que rompe a terra e manifesta essa semente. A verdadeira magia, a magia de Thoth, reside na união consciente da vontade e da imaginação, do desejo e da execução, do pensamento e do sentimento, gerando a centelha da criação em sua própria vida. Você precisa entender profundamente que a sua vida não é um acidente, mas uma sinfonia que você está conduzindo, mesmo que inconscientemente. Se a sinfonia está dissonante, se os instrumentos estão desafinados, a culpa não é da orquestra, o universo, mas do maestro, você. Thoth nos legou o conhecimento exato de como afinar esses instrumentos, como reger essa orquestra para que a música da sua existência seja de harmonia e propósito. Mas o medo, o eterno parasita da alma, sussurra em seu ouvido que é mais seguro ficar onde está, que a mudança é perigosa, que a verdade é pesada demais. E assim, você se contenta com uma vida mediana, com um amor incompleto, com uma saúde fragilizada, apenas para evitar a dor momentânea de enfrentar a sua própria sombra. Essa hesitação, essa procrastinação, é a maior armadilha espiritual, pois nega a você o direito de viver o seu potencial máximo. O grande segredo de Thoth, repetido em inúmeras eras,
é que o poder de transmutação é inato em você. Você não precisa de intermediários, de rituais complexos ou de permissão externa para acessar a sabedoria. Você é a própria sabedoria em potencial. O problema é que a humanidade foi treinada para ver o sagrado como algo externo, algo distante, algo que só pode ser alcançado por mérito ou sacrifício extremo. E essa crença é o véu mais espesso que cobre os olhos da mente. A riqueza, a saúde, a paz que você tanto busca não estão em algum lugar distante no futuro. Elas estão na frequência que você escolhe vibrar no agora. Se você vibra a escassez, o universo, obedecendo à lei da vibração e da correspondência, apenas confirma essa escassez, pois ele não julga, ele apenas reflete. Ele é o espelho perfeito. Pense nisso por um momento, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes você se sabotou por medo de ter sucesso? Quantas vezes você recusou a abundância porque lá no fundo sentia que não era merecedor? Essa voz de autossabotagem não é sua. É o eco das crenças limitantes de milênios. É a programação mental coletiva que Thoth buscou desmantelar. Ele nos deu as 7 chaves para desbloquear o nosso potencial, mas você precisa ter a coragem de girar essas chaves. O primeiro passo é o reconhecimento de que a sua mente é o campo, o arado e a semente. Não adianta rezar por uma colheita se você continua semeando pedras e espinhos. A verdadeira oração é a vontade focada, a visualização consistente, a emoção elevada, alinhada com a lei do ritmo e da correspondência. A dor de ser um escravo da própria mente é incomparavelmente maior do que a disciplina necessária para se tornar o mestre. O mestre não é aquele que nunca cai, mas aquele que entende a queda como um momento de reajuste do ritmo, um feedback necessário para calibrar a frequência. O mestre vive de acordo com as leis e não contra elas. Se você está em guerra constante com a sua realidade, se você se sente esmagado pelas circunstâncias, é porque está tentando violar as leis que governam o universo. É como tentar voar pulando de um prédio e depois reclamar da lei da gravidade. As leis são neutras. Elas não punem. Elas apenas operam. E a sabedoria de Thoth é o manual de instruções para operar de forma alinhada, para usar a gravidade e não ser esmagado por ela. Muitas pessoas chegam a este conhecimento, sentem a verdade vibrar em seu íntimo, mas recuam no momento da ação, porque a ação exige a quebra de velhos padrões, e a quebra de padrões é sempre dolorosa, como o nascimento de uma nova estrela. Você precisa escolher. Prefere a dor familiar da sua miséria atual, que você já conhece e até se acostumou, ou a dor desconhecida e libertadora da transformação que exige coragem, fé e o abandono de tudo o que você pensava ser? O conhecimento de Thoth não é para os covardes, é para aqueles que estão dispostos a enfrentar o espelho, a ver a própria sombra e a transmutá-la através da luz da mente. A luz é a vibração mais alta e a sombra é apenas a ausência temporária dessa luz. E preste atenção neste aviso. O maior milagre que você pode realizar não é a cura de um corpo físico, mas a cura da sua mente. O corpo, a saúde, as finanças, os relacionamentos são apenas projeções tangíveis do estado da sua mente. Se a mente está doente, o corpo adoece. Se a mente está em escassez, a carteira se esvazia. Não adianta gastar fortunas com remédios ou terapias externas se você não fechar a torneira do pensamento negativo. Thoth nos ensinou que a transmutação começa na esfera mental. A verdadeira riqueza é a riqueza da consciência. Quando a sua consciência se expande e abraça a ideia de abundância irrestrita, o universo, que é mental, não tem outra opção senão manifestar essa abundância na matéria. É a lei da correspondência em sua forma mais pura. Você tem sido levado pela correnteza das emoções não processadas, vivendo no eterno vai e vem da lei do ritmo.
Um dia, você está cheio de esperança. No dia seguinte, mergulhado na lama do desespero. Você precisa estabilizar o seu centro. O centro é o ponto de equilíbrio, o olho do furacão, onde a lei do ritmo não tem mais poder sobre você. Todd nos ensinou a arte da polarização mental. Escolher ativamente o polo da paz, da força e da sabedoria, e manter essa escolha, custe o que custar, até que a mente inferior se renda à mente superior. Isso exige vigilância constante, uma disciplina de ferro, a mesma disciplina que o escriba divino tinha ao registrar os segredos do universo. Lembre-se sempre, o poder da palavra, do Logos, é o poder de Thoth em ação. A palavra falada é a cristalização da energia do pensamento. Você tem usado suas palavras para construir ou para destruir, para abençoar ou para amaldiçoar? Cada frase que sai da sua boca é uma semente de causa e efeito plantada no campo do universo. Se você vive reclamando da sua falta de dinheiro, você está literalmente ordenando ao universo que mantenha essa falta. Se você vive se definindo pela sua doença, você está ancorando essa doença na sua realidade. O mestre da palavra, aquele que entendeu a essência de Jehut, usa a linguagem como uma ferramenta de criação, falando apenas aquilo que ele deseja manifestar, mesmo que a realidade presente grite o contrário. Isso é a fé em ação, a aplicação prática do mentalismo. Muitos buscam a iluminação, mas poucos estão dispostos a suportar o processo de purificação que a iluminação exige. É como querer o ouro sem passar pelo fogo da fornalha. O conhecimento hermético de Thoth é o fogo. Ele queima as ilusões, ele derrete as mentiras que você contou a si mesmo por anos, e esse processo de queima é doloroso. Dói reconhecer que o seu sofrimento não é azar, mas sim o resultado de suas próprias escolhas inconscientes. Dói abandonar a narrativa de vítima. Mas, meu amigo, minha amiga, é nessa dor da purificação que reside a verdadeira alquimia. Você não pode encher uma taça que já está cheia. Você precisa esvaziar a taça das suas velhas crenças e medos para que a sabedoria de Thoth possa preenchê-la com a luz. A lei da correspondência se manifesta de forma cruel naqueles que vivem debaixo do peso da culpa. A culpa é um fardo mental que impede a elevação da sua frequência vibratória. Thoth nos ensinou a não julgar, a não nos condenar, porque o julgamento e a condenação são apenas outras formas de resistência à lei do ritmo. Você cometeu erros? Sim. Você falhou? Sim. Isso é inerente à condição humana. O mestre não se culpa pelo erro, mas aprende com ele, transmuta a experiência amarga em sabedoria e usa essa sabedoria para polarizar o futuro. A culpa te prende ao passado, e o passado é uma sombra que não tem poder sobre o seu presente, a menos que você a alimente com a sua energia mental. Liberte-se da culpa, e você liberará uma quantidade imensa de energia que pode ser usada para manifestar o seu propósito. E, por fim, o grande aviso que ressoa através de todas as eras. A verdade é simples, mas o caminho para ela é difícil, porque exige que você abandone a complexidade que a sua mente construiu para se proteger. Thoth nos deu as chaves simples do universo, mas a mente humana, viciada no drama e na confusão, insiste em complicar. Pare de buscar a resposta milagrosa e comece a aplicar as leis de forma metódica, com a precisão de um escriba. O milagre não é um evento que acontece fora de você, mas o resultado inevitável da aplicação correta das leis universais em sua vida, a manifestação da sua mente alinhada com o todo. Você que chegou até este ponto da jornada não está aqui por acaso. O seu desejo de sabedoria, a sua dor pela estagnação, a sua sede por algo maior, é a manifestação da sua própria mente superior te chamando para a ascensão. Não ignore este chamado. A vida é muito curta para ser gasta em superficialidades. A eternidade está agora neste instante.
Use a sua vontade, use o seu poder mental, use a sabedoria de Thoth e comece a reescrever o seu destino. A decisão é sua. A grande revelação que o conhecimento de Thoth oferece é que você não está buscando nada que já não esteja em você. Você é o templo, você é o sacerdote, você é a oração e você é a resposta. O que você chama de busca é, na verdade, um processo de desvelamento, de remoção das camadas de ilusão, medo e ignorância que obscurecem a sua própria divindade interior. A dor que o trouxe aqui é apenas a sua alma gritando para que você pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro, onde o todo reside, esperando ser reconhecido. O universo não está conspirando contra você. Ele está esperando que você defina o seu comando com clareza mental e emocional para que ele possa se alinhar. A maior armadilha da modernidade é a pressa. As pessoas querem a iluminação instantânea, a cura em 24 horas, o sucesso financeiro em um mês. Mas a sabedoria de Thoth, a alquimia real, é um processo, um ritmo. Você precisa respeitar o tempo de maturação da semente que você plantou. Não adianta arrancar a semente da terra todos os dias para ver se ela cresceu. A fé não é apenas acreditar que a semente germinará, mas saber que as leis da natureza e do universo são infalíveis e que, se a causa foi plantada corretamente, o efeito será inevitável. Tenha paciência, mas combine essa paciência com a ação e a polarização mental. Muitos de vocês carregam a ferida da ausência, a sensação de que falta algo vital para a plenitude. Essa ausência é, na verdade, a ausência de si mesmo. Você se perdeu na correspondência com o mundo externo, nas expectativas alheias, no medo de não ser suficiente. Thoth nos convida a retornar ao centro, ao ponto de silêncio onde todas as leis se encontram, onde a dualidade da polaridade se resolve em unidade. É neste centro que você encontra a paz que não pode ser perturbada pelo balanço do ritmo, a certeza que não pode ser abalada pela ilusão da causa e efeito. A única coisa que realmente pode destruir você é a sua mente descontrolada. Ela é a sua maior ferramenta e, ao mesmo tempo, o seu maior carrasco. Ela constrói impérios e, em um instante de medo, os derruba. A disciplina mental, a meditação profunda, a vigilância constante sobre os pensamentos. Isso é a prática diária de quem se torna discípulo de Thoth Gehuti, o mestre dos 7 princípios. Você deve se tornar o guardião do seu castelo mental, permitindo a entrada apenas de pensamentos que vibram na mesma frequência da sua vontade superior. O caminho da transformação é solitário, não porque você esteja abandonado, mas porque a sabedoria só pode ser assimilada em silêncio, na câmara escura da sua própria contemplação. Os outros podem te dar o mapa, mas só você pode fazer a viagem. E o medo de ficar sozinho, de enfrentar o seu próprio reflexo no espelho, é o que impede a maioria das pessoas de dar o passo decisivo em direção à mestria. Thoth nos ensina que a solidão do sábio não é o abandono, mas a unidade com o todo, o momento em que o ruído do mundo se cala e a música das esferas se torna audível. Você tem o poder de mudar a sua realidade agora, não amanhã, não na próxima semana, mas neste exato segundo em que você escolhe mudar a frequência do seu pensamento. Lembre-se, o tempo é apenas uma ilusão criada pela lei do ritmo. A eternidade é o agora. Se você muda o agora, você muda tudo. A transmutação é imediata no plano mental, e a manifestação no plano físico é apenas uma questão de tempo e de persistência na frequência elevada. Não se contente em apenas ouvir essas palavras. Elas são apenas letras e sons. Você precisa senti-las, incorporá-las, vivê-las. O grande milagre que está esperando para acontecer em sua vida é o milagre da sua própria consciência desperta. Chegamos ao ponto crucial, meu querido.
onde a verdade se despe de véus e se apresenta nua e cortante. Se você sentiu um arrepio percorrer sua espinha, se alguma dessas palavras te tocou em um lugar profundo, é porque a sua alma reconheceu a frequência da verdade. Você tem vivido sob o peso de um segredo não revelado, o segredo da sua própria magnificência, enterrado sob camadas de medo e de condicionamento social. A ferida que você carrega não é a sua fraqueza, mas o portal para a sua maior força. A dor da traição, da perda, da incompreensão é a fornalha que Thoth usa para temperar o aço da sua vontade, transformando o sofredor em sábio. Não fuja mais da sua dor. Abrace-a como a última lição necessária para a sua ascensão. A revelação final, sussurrada pelo próprio escriba divino através das eras, é esta. A lei mais poderosa é a do mentalismo. Se você consegue conceber a sua libertação, se você consegue sentir a paz, a saúde e a abundância como realidades presentes em sua mente, o universo, sendo uma criação mental, é obrigado a se reorganizar para manifestar essa nova concepção. O fracasso não existe, existe apenas a interrupção temporária da vontade focada. Você não está condenado a repetir o passado. Você está apenas magnetizando aquilo que você continua a pensar e a sentir no presente. O poder de Thoth não está nos textos antigos, mas na sua capacidade de se tornar o próprio texto, de escrever a sua vida com a tinta indelével da consciência pura. O que se exige de você agora não é um sacrifício, mas uma entrega total ao seu potencial. É o momento de romper com a versão limitada de si mesmo que você tem carregado. Olhe para trás, veja o caminho percorrido, as batalhas vencidas e entenda que você é feito de uma fibra indestrutível. A mente criminosa é aquela que se contenta com pouco, que se permite ser pequena, que aceita a escassez como destino. A mente desperta, inspirada por Thoth, sabe que ela é herdeira da totalidade, da abundância infinita. Sinta essa verdade vibrar em seu peito, deixe-a queimar as últimas amarras do medo. A sua jornada não termina aqui. Ela apenas começa no momento em que você fecha os olhos e decide, com a força de um decreto cósmico, que você não será mais escravo do pêndulo. A partir de agora, você polariza. E agora, meu querido, você se encontra no limiar de uma nova compreensão. O silêncio que se segue a esta torrente de palavras é o espaço onde a sabedoria de Thoth deve se alojar e criar raízes. Não tente entender tudo de uma vez. O verdadeiro conhecimento não é intelectual. É uma vibração que se assimila no ser. Deixe que as metáforas, os símbolos, os avisos continuem a ecoar dentro de você, como um sino que foi tocado e que ressoa muito tempo após o golpe inicial. A transformação não é um evento, é a persistência na nova frequência. Lembre-se do que Thoth nos ensinou. O universo é um grande relógio e cada engrenagem se move em perfeita correspondência. Se a sua engrenagem pessoal está travada pelo medo ou pela dúvida, todo o seu sistema de vida sofre. A paz não é a ausência de problemas, mas a presença inabalável da sua mente no centro, governando o ritmo e a polaridade. Use a dor de hoje como a memória de amanhã, a prova de que você superou a si mesmo. A verdadeira magia não está em invocar espíritos, mas em invocar a sua própria vontade. A sua vida é a prova viva das leis de Thoth. Se você não está satisfeito com o resultado, comece a auditar a causa. Os pensamentos que você permitiu florescer, as palavras que você lançou ao vento, as vibrações que você sustentou. A mudança é um ato de responsabilidade, a aceitação de que o poder de Thoth para a transmutação reside inteiramente em suas mãos. Não espere por um sinal do céu. O sinal é este: você ainda está respirando, você ainda tem a capacidade de pensar. E isso é tudo que você precisa para começar a construir o seu novo universo mental.
A âncora desta jornada, o ponto onde tudo se conecta, é simples e profundo. A única prisão é a ignorância da sua própria mente. Se esta mensagem ressoou em você, se ela tocou a ferida que precisava de cura e a força que precisava de despertar, há um próximo passo vital nesta travessia. O conhecimento de Todt Jehuti é vasto demais para ser contido em um único momento. Precisamos de mais tempo juntos, mais mergulhos na sabedoria hermética. Polarize agora o seu futuro. Demonstre ao universo que você está pronto para ir além do superficial, deixando o seu like para ancorar essa frequência de sabedoria. Comente abaixo, compartilhando qual das 7 leis tocou mais fundo em sua alma hoje, e faça parte desta comunidade de mentes despertas que buscam a mestria. E, se você realmente deseja continuar a sua ascensão e não perder a próxima chave para a alquimia interior, inscreva-se no canal e ative o sino, pois o próximo passo desta jornada será revelado em breve. Que a luz da mente de Todt ilumine o seu caminho. Ouvindo agora o silêncio que se instalou, perceba que a jornada não termina aqui, mas apenas começa de uma forma nova, mais consciente. O labirinto de dualidades que nos atormentava, o eterno conflito entre o desejo e o medo, a presença e a ausência, revela-se agora não como uma prisão, mas como o campo de treinamento do espírito. Todt nos ensina que o universo é mental. E se o universo é mental, meu querido, a fragilidade que você sentiu não era fraqueza inerente, mas apenas a casca de uma crença antiga que precisava ser rompida. A verdadeira força não está em lutar contra o caos exterior, mas em dominar o ritmo do próprio pensamento, encontrando o centro imutável que reside em você. O peso que você carregava, a sensação de estar à deriva em um mar de incertezas, era apenas a manifestação da sua própria mente não mapeada. A dor não foi uma punição, mas o aviso sagrado de que você estava vibrando em uma frequência desalinhada com a sua verdade mais profunda. Olhe para trás, para o abismo de onde você emergiu, e veja que a escuridão não o engoliu. Ela apenas serviu de fundo para que a sua luz pudesse finalmente ser vista. A alquimia da alma, o trabalho supremo, é a transmutação desse chumbo existencial em ouro puro de sabedoria e paz inabalável. Você não é refém do destino, mas o arquiteto silencioso da sua própria realidade. A lei da causa e efeito, a lei da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo. Todas elas confirmam que o poder de reescrever a sua história reside na qualidade da intenção que você emite neste exato instante. Não se trata de buscar respostas fora, em templos ou em rituais vazios, mas de mergulhar na biblioteca da sua própria alma, onde Todt depositou os códigos da criação. Você tem a palavra, você tem a chave, e a porta para a sua liberdade mental está aberta. A partir deste momento, que você se torne o observador impassível dos seus próprios dramas internos, o mestre do ritmo que impede que a maré da negatividade o arraste. Que o seu olhar se eleve acima do plano da matéria, reconhecendo que cada dificuldade é um véu, e por trás dele se esconde uma oportunidade colossal de expansão da consciência. Que a sua vida seja um eco da verdade hermética, uma sinfonia de vibrações elevadas que atraem para o seu círculo apenas aquilo que é digno da sua essência divina. Não peça por milagres, seja o milagre que o mundo espera. Que o Logos, a palavra primordial, que é a semente de todo o poder criador, desperte em cada célula do seu ser. Que a sabedoria de Jehuti ilumine sua mente, garantindo que você caminhe com propósito, discernimento e a certeza de que a divindade reside em você e se manifesta através de você. Que a sua jornada seja abençoada com a clareza da visão e a força inabalável do espírito, e que você nunca mais se sinta sozinho, pois o todo está em você e você está no todo. A verdadeira magia não está fora. Ela está na arquitetura da sua mente.
Se esta mensagem tocou a fibra mais íntima da sua alma, se despertou em você a fome por essa verdade que não pode mais ser ignorada, é porque a sua vibração, meu irmão, minha irmã, finalmente se alinhou com a frequência da sabedoria antiga. Não deixe que essa chama se apague. Deixe um sinal de que você esteve aqui e que algo mudou. Curta este vídeo para que o algoritmo do universo entenda que você aceita este chamado. Comente abaixo a sua maior revelação, o segredo que se abriu para você neste momento, e compartilhe esta luz com aqueles que ainda estão presos nas sombras da ignorância. Inscreva-se no canal para continuar esta travessia de despertar. Eu estarei aqui, esperando por você no próximo estágio da nossa jornada. Até lá, domine a si mesmo e conquiste a sua paz.